O que você faria simplesmente se simplesmente você estivesse numa ter que passar uma férias numa ilha cercados por pirata? Essa é a história de Far Cry 3, um dos simplesmente filmes simplesmente é um dos jogos mais simplesmente fantástico que todo o pessoal já jogou. E hoje eu vou estar resumindo o que Jason Brody e seus amigos poderiam ter feito numa situação dessa, beleza? Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje galera, além de resumir, eu vou estar mostrando alguns trechos. Esse aqui é o filme legendado do canal Baleiro Games. E hoje eu vou mostrar galera, algumas dicas de como Jason e seus amigos poderiam simplesmente ter evitado de passar por tudo aquilo, beleza? Então já deixa um seu gostei, uma facada simplesmente no gostei, no botão do gostei, e dá um tiro aí no sininho para receber toda a notificação assim que sair. Então chega de enrolação, bora aí para o que interessa. Logo simplesmente vemos uma mensagem de Alice nos País das Maravilhas, que tá escrito mais ou menos assim: num instante Alice desceu atrás dele, sem pensar em como faria para sair de novo. Logo em seguida, corta para a transmissão de Jason e seus amigos, simplesmente comemorando mais um ano de vitória deles saírem da faculdade, ou seja, terminar a faculdade. E esse que diz: bom, Riley, meus irmãos, por ele ter tirado a licença para pilotar, onde que está aquele idiota? E aqui percebemos que Jason e seus amigos simplesmente estão num lugar aqui todo legal, como se fosse uma ilha simplesmente normal. E aqui galera, o nosso ponto de vista é de Jason Brody, que daqui a pouco vai aparecer, quer ver? Olha lá. Eu vou tirar, ele tirou a música porque tem Raven Frames. E qual foi o maior erro de Jason Brody ter ido para essa ilha? E eu vou contar o porquê, qual que foi o maior erro dele ter ido para essa ilha. Bom, aí você vê eles pulando de paraquedas simplesmente e saindo da balada ileso. Mas o que aconteceu de verdade com Jason Brody? Deixa eu tirar essa bolsa aqui. Bom, basicamente eles caíram simplesmente numa ilha simplesmente cercada por piratas. Galera, numa situação dessa, antes de simplesmente contar a história real do motivo de Jason ter saído da balada e ter pulado de paraquedas, podemos ter que voltar um pouquinho no tempo. Jason e seus amigos estavam curtindo uma balada, simplesmente junto. E eles curtiam viagem em amigos, né? Curtir viagens. Só que numa viagem dessas, eles acabaram sendo sequestrados por piratas. E eles, galera, simplesmente estavam numa balada, basicamente, né? Eles costumavam beber e tal. Só que, galera, o seu irmão, não sei se é seu irmão ou amigo, o seu amigo Riley, né? Que seria o irmão mais novo. Ele acabou simplesmente confundido em confusão com o pessoal da balada. Tanto que simplesmente Jason consegue derrotar o pessoal ali e consegue escapar por pouco. Fazendo isso, eles têm que ir para bem longe, ou seja, num lugar onde eles foram sequestrados. Você simplesmente também não quer ser sequestrado, simplesmente com seus amigos, não vai para uma ilha onde simplesmente está cheio de mercenários fortemente armados. Esses dias também eu fui descobrir na internet que existe piratas reais. Não é pirata simplesmente com papagaio nas costas que tem uma espada legal e que navia pelos mares. Eu tô falando piratas que simplesmente fortemente armados com K-47 invadindo embarcações e navios.
Isso eu descobri recentemente. Então simplesmente Jason Brody ele cai numa ilha cercados de piratas. E depois disso, que eles caem de paraquedas numa ilha, simplesmente temos a melhor cena de todas, que é o vilão Vaz Montenegro. E é onde que tudo começa. Galera, pra ser sincero, eu simplesmente considerei simplesmente o plano de Jason Brody e de seus amigos meio burro. Porque para pra pensar, você vai pro, tira licença simplesmente para sair da faculdade, ou seja, você simplesmente termina a faculdade e para comemorar você simplesmente comemora em uma viagem. Simplesmente você deveriam ter no mínimo simplesmente comemorar pedido uma pizza e no McDonald's. Em vez disso, Jason prefere ir para um outro lado, que seria simplesmente cair na ilha em forma, no caso, ou seja, viagem. Eu simplesmente também não gostei da ideia dos meninos ou das pessoal aí que, enfim. Vamos continuar. Então simplesmente Jason é sequestrado junto com seu irmão, simplesmente o irmão mais velho, que eu acho que seria Brad. Então simplesmente Jason e Brad são capturados pelo Vaz. E sabe uma curiosidade, galera? Muitas pessoas que jogam Far Cry 3 simplesmente não sabem onde seria essa suposta prisão, já que simplesmente a gente joga o jogo todo e anda pela ilha. A única curiosidade que a gente sabe onde simplesmente é do localização onde ocorreu a suposta morte, onde o Jason vai e mata o Vaz. Mas simplesmente da ilha, onde simplesmente está a prisão de Jason Brody, nunca foi comprovado. Então simplesmente pode ser que simplesmente essa prisão poderia ser meio que fictícia ou simplesmente irreal, já que nenhum jogador de Far Cry 3 parou para pensar ou foi atrás dessa prisão, tentando buscar pistas e resposta da onde estaria essa prisão aonde o irmão falecido de Jason acabou falecendo. E eu também queria saber onde ficava, já que simplesmente eu jogo Far Cry 3 todos os anos, eu nunca sei onde fica essa bendita prisão. Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? You want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down here. Meus amigos, simplesmente Vaz simplesmente ameaça o irmão de Jason, que seria o suposto Brad, e ainda simplesmente fala que iria matar o irmão de Jason, que seria Brad. Ele faz isso logo em seguida, mas simplesmente ele olha para Jason e fala: por que você está rindo? Questionando Jason. Veja bem em questão que lá em cima você pensou que tinha uma chance lá no topo do céu você achou que estava com a faca e o queixo na mão, mas aqui embaixo, irmão, você deu de cara do chão, deixando simplesmente Jason simplesmente putaço, simplesmente dando um grande motivo para ir atrás de Vaz e matá-lo. Mas simplesmente isso não é, porque Jason simplesmente, quando ele estava na prisão de Vaz, ele era um filhinho de papai.
E é lógico, ele era cagão. You hate the ground. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax because you... E ele disse também, galera, o Vaz, que simplesmente que era pra ele se comportar, carinho. Porque simplesmente ninguém o iria o salvar. E falou que simplesmente pegaria os contatos dos pais simplesmente para pegar a grana, simplesmente para fazer um bom dinheiro para gastar nos TBF. Se é que vocês me entendem. What? You're a tough guy, brother. We're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. Então simplesmente surge uma voz simplesmente falando: Vaz, pare de assustar os reféns. Venha cuidar dos rejeitados. Essa voz, galera, que a gente conhecemos mais pra frente será conhecido com a voz do Hoyt. Já que simplesmente não é novidade que o Hoyt trabalha pro Vaz. Então é a voz do Hoyt. I saw that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Bye bye. I get you every fucking time, man. E simplesmente Vaz pede para que o soldado cuide simplesmente de Jason, simplesmente, e do seu irmão, para que não aconteça nada com eles. E é lógico, eles estão lá presos. Só que, galera, simplesmente lembram que eu tinha falado que simplesmente Brad não era uma pessoa normal e que simplesmente ele já teria os treinamentos táticos do exército? Pois bem, Brad simplesmente se solta da corda e simplesmente se solta de si mesmo, soltando assim ele e de seu irmão Jason Brody, que não acho que pra mim seria o irmão do meio, né? Caramba, velho, até simplesmente no jogo, nós irmãos do meio que temos mais vantagem que o irmão mais velho. Coitado do irmão mais velho. Ainda pega. Enfim. I don't think so. We have to find the others. How? I'm working on it. Cold guard. What? Cold guard. É, meus amigos, Jason Brody se soltaram, Jason Brody e Grad. Ou seja, o Grad se soltou e soltou Jason. Agora simplesmente o irmão de Jason pede para que simplesmente ele o distraia, o guarda, fazendo assim que o guarda fosse tão burro, simplesmente a ponto dele chegar simplesmente perto da janela e acabar, né, sendo pego pelo irmão do Jason. Uma lição que eu dou: quando você simplesmente, se você for guarda de uma prisão, nunca simplesmente se um prisioneiro chamar você, nunca se aproxima da grade, pois isso pode acontecer. Hey, over here! The fuck? Hey, you guys shut the fuck up! Pois é, meus amigos, isso que acontece se você que é guarda de uma prisão vai curiar o que o prisioneiro está falando. Guarda, nessa aí você se perdeu. E simplesmente Grady e Jason acabam escapando da prisão, pegando a chave e se libertando. E Jason com certeza é um cagão. Jason fala que ele serviu o exército e que era pra seguir ele. Opa. Então, é isso que Jason faz. Jason simplesmente, depois que ele passa por tudo, ele e seus irmãos, ele chega simplesmente... Calma aí, calma que eu passei demais.
Peraí, passei demais. Aqui. Não. Depois que Jason escapa, Jason e seu irmão escapam do acampamento do Vaz, eles simplesmente né, ou seja, da prisão de Vaz, eles chegam num lugar onde simplesmente o Grady simplesmente para analisar o mapa com Jason. Mano, olha o nível de burrice, velho. Os caras param pra analisar um mapa bem na frente do Vaz, ou seja... Never should have made that jump. Meus amigos, eles param para analisar um mapa na frente de Vaz, Montenegro. Ou seja, os caras pedir pra ir pra glória, né, o cara. Eles poderiam simplesmente ter seguido em frente, simplesmente ter seguido adiante. Em vez disso, não, eles preferem simplesmente analisar um pé de um mapa na frente do Vaz, em vez de seguir adiante. Mas, enfim, o jogo, uma vez que ele fez isso, já sabe, né? Deu B.O. Jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going home. Meus amigos. Simplesmente do Vaz, que estava ali no fundo, tava tudo assistindo de camarote. E Grant leva um tiro dele. E agora simplesmente Jason a Ubisoft pede simplesmente para que simplesmente Jason aperte o botão espaço do mouse do PC, se você está jogando no PC ou jogando em outra plataforma, ele pede para que você simplesmente segura esse suposto botão para estrancar o sangramento, ou seja, parar o sangramento. Mas isso não adianta, Randy morre de qualquer jeito. Stay with me, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! Grant! I like that. No, I respect that. I'm gonna give you 30 seconds. And if the jungle doesn't eat you up alive, I will. Fucking death! I said get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Run! Meus amigos. Tem até referência daquele meme Run, Forrest, run! Galera, vá simplesmente dar do Jason 30 segundos para ele correr. Ou ele matava, ou a selva mesmo matava ele. Então simplesmente Jason simplesmente foge simplesmente de Vaz. E é lógico, né? Depois que ele fuge, ele acaba matando um dos capangas de Vaz na faquinha. Na faquinha! Ou seja, simplesmente de um filhinho de papai, Jason simplesmente se torna outra pessoa. É lógico, ele bate a cabeça também. Ó. Fiquem assistindo as cenas e prestem atenção que ele vai literalmente matar um guarda. Ou seja, o filhinho de papai, ele vai virar outra pessoa. E sim, ele mata um guarda. Depois que ele matou um guarda, simplesmente Jason fica com medo, porque ele acabou de terminar a faculdade, simplesmente depois que enfiou na ilha e foi sequestrado, ele acabou ganhando. Agora Jason simplesmente precisava fugir, pois simplesmente piratas, simplesmente armados, estavam tirando pra todo canto. E a ponte simplesmente virava como um encharque e ele caiu no rio, querendo o afogar. E assim começa o nosso jogo.
Mas calma, nem tudo está perdido, pois simplesmente logo em seguida chega alguém para resgatar Jason. E agora sim começa o jogo. Speaks to the warrior. Logo em seguida chega simplesmente uma voz que fala a seguinte frase: a selva fala perto do guerreiro, o caminho leva o coração da selva. The path leads to the heart of the jungle. Follow the path, E siga o caminho que você encontrará a resposta. and you will find the answer. Depois que Jason simplesmente acorda, além disso aparece o boneco do Big Plant na parede, que essa cena eu acho incrível. Simplesmente Jason pergunta: onde estou? E lógico, conhecemos aí um homem que nos salvou. O Jason é simplesmente Dennis Brody. You are weak. Dennis Brody não, é Dennis o Pimentinho. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the tattoo. E lógico, ele fala que simplesmente estava fazendo uma tatuagem em Jason. Que simplesmente muitas coragem nadar durante uma tempestade, mas tomar o sol em uma ilha com piratas, isso é loucura. Então Jason simplesmente, ao tentar pegar uma faquinha, simplesmente ele aponta o facão, dizendo que Jason pode ter direito de tirar a vida dele, mas sabe que também ele tirará a dele. My life. Nossa, que medo! But no, I will also take yours. I am Dennis. Jason. Logo em seguida, Dennis dá um facão para Jason e simplesmente ele sente algo diferente. É como se fosse a tatuagem tomasse conta do seu corpo. I know who you are, Jason. You. Você é um guerreiro e a tatuagem possibilitará você revelar o seu verdadeiro. For you to reveal your true self. Ou seja, simplesmente Dennis aqui simplesmente tá descrevendo que simplesmente se Jason simplesmente evoluir muita essa tatuagem no braço dele, ele poderá desenvolver o seu verdadeiro eu. Fazendo assim, literalmente o Jason de simplesmente um filhinho de papai playboy simplesmente para um profissional de Assassin's Creed, ou seja, um assassino profissional para matar quem ele quiser, já que simplesmente a ilha não teria polícia, não teria hospital e não teria regras, já que simplesmente a única regra que teria na ilha era sobreviver e matar. Porque simplesmente, ou você simplesmente matava simplesmente as pessoas, ou você morria para essas pessoas, já que simplesmente não teria o lado bom, e sim apenas o lado ruim. Mas simplesmente não teria só o lado ruim, mas simplesmente o bom, já que simplesmente não teria os policiais simplesmente para dar conta do serviço, mas simplesmente e nem o corpo de bombeiro, que são as autoridades que importam, mas sim hack art. O pessoal tava perguntando que raios que é hack art. É um índio que simplesmente usa uma lança e não, ele hack art seria pessoas brancas, formato de japonês, índio, sei lá, um nome que usa AK-47 para fuzilar os requisitos vilões que seria os piratas. Os piratas. Listen, my older. Ou seja, assim, mano, desde aquela época, 2013, o pessoal já tinha um carisma a criar o primeiro vilão, que era o Vasco. Hoje em dia, se a gente simplesmente parar pra pensar, existem vários vilões da franquia Far Cry, mas nenhum se compara simplesmente a história do vilão de Far Cry 3, que é o Vasco. Essa história, galera, simplesmente do vilão de Far Cry 3 foi inspirado num filme, ou seja, numa série que a Ubisoft fez há muitos anos atrás,
que seria uma experiência Far Cry. Essa série simplesmente trata outros personagens que não seria Jason Brody, mas simplesmente colocaria simplesmente no papel Vaz Montenegro, que é interpretado por um outro atriz, que eu não sei o nome. Quem souber o nome do personagem aí, falem aí nos comentários, beleza? E sim, a história tem uma reviravolta da hora, simplesmente por seu ponto de vista. Tem várias missões marcantes, como simplesmente aquela que você queima as drogas, ou seja, as pé de maconha. Nossa, aquela cena é clássica, velho. Você pega o lança-chamas e queima os pé de maconha. Queima os pé de maconha. Ou seja, o Proed. Proed é o programa. Proed é o ruim. É, galera. Jason Brody, de um filhinho de papai, virou literalmente um assassino profissional na ilha de Far Cry 3. E você, simplesmente, o que você faria numa situação dessa? Caso você viajasse simplesmente para uma selva selvagem, uma ilha, simplesmente ao terminar a faculdade. Eu não iria simplesmente repetir simplesmente a mesma atitude burra de Jason e seus amigos. E logo no final do jogo, ele lança uma frase: eu já matei tantas pessoas que simplesmente nem sei quanto contar. Jason simplesmente matou muitas pessoas ao final de Far Cry 3. E nem ele sabe contar. Então, galera, literalmente, Far Cry 3 é uma história bem da hora, muito marcante e simplesmente com reviravoltas sensacionais. E, galera, vocês acreditam, galera, que simplesmente no final, no segundo final, caso você não escolha salvar os seus amigos, mas se juntar a Citra, o seu final será trágico, já que simplesmente a Citra revelará simplesmente que seria uma vilã, ou seja, a irmã de Vaz, e simplesmente mataria você com a faca para assim poder o filho dela tomar o lugar como guerrilheiro. Ou seja, melhor você libertar os seus amigos e você e seus amigos ficarem vivos do que você se juntar a essa Citra, essa mulher ser vergonha aí, que precisa tomar vergonha na cara. Ah, mulher sem vergonha, toma vergonha na cara. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou simplesmente desse resumo da história de Far Cry 3, deixe o seu like e se inscreva no canal. Lembrando, galera, que simplesmente depois que Jason simplesmente mata o Vaz, a facada, muitas pessoas acreditam que Vaz morreu, mas logo seguinte, galera, surge a expansão de Far Cry 6, que o pessoal odiou, que no caso, não odiou, mas simplesmente amou, quando simplesmente soube que o vilão Vaz ressurgiu, simplesmente no Far Cry 6. Eu literalmente odiei, já que simplesmente o Vaz simplesmente era um dos vilões mais marcantes, mas eu odiava ele. Já sabe por quê, galera? Porque ele sempre estava uns 2, 3 passos à minha frente. Ou seja, o pessoal trouxe o vilão Vaz simplesmente do Far Cry 3, sabendo que ele simplesmente estava 2, 3 passos da sua frente para simplesmente poder ir lá e te apunhalar pelas costas. Literalmente, o Vaz é conhecido como o verdadeiro Judas da franquia Far Cry. Não tem como. E simplesmente eles vão lá e simplesmente faz o Vaz voltar à vida. Provavelmente poderá lançar a franquia Far Cry 7. Será que Jason Brody voltaria na franquia Far Cry 7 pra matar o Vaz de novo? Essa seria foda, hein? O Jason Brody lá voltando no Far Cry 7 lá pra matar o Vaz. Inclusive seria muito foda, porque eu não gosto desse cara, velho. O cara fica uns 2, 3 passos na sua frente. Eles vão lá e faz essa sacanagem. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei. E é isso, gente. Até mais. Tchau, meus amores.